Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, olha, bem revolucionárias de Alfred Adler. Ele é um dos três gigantes da psicologia, sabe? Junto com Freud e Jung. E a gente vai explorar o pensamento dele através de um diálogo bem interessante entre um filósofo e um jovem. E tudo começa com uma ideia que parece até radical. Olha só que provocação. Este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida. Essa afirmação do filósofo já prepara o terreno para tudo que a gente vai conversar. Ela bate de frente com aquela sensação que muita gente tem, né, de que a vida é uma confusão sem solução. Então, aqui a gente tem basicamente duas formas de enxergar o mundo, completamente opostas. De um lado, tem a visão de que tudo é um caos, um emaranhado de coisas complicadas e que o nosso passado manda no nosso presente. Do outro lado, uma visão de que o mundo é simples e que a felicidade está ao alcance de todo mundo. E mais, que a gente tem o poder de escolher a própria vida. Bom, vamos começar então desvendando o primeiro e talvez o maior mito de todos. Essa ideia de que o nosso passado determina quem a gente é hoje. Normalmente, o que se pensa, a visão mais tradicional, é o que a psicologia chama de etiologia. É a ideia de causa e efeito. Bem simples. Algo aconteceu lá atrás e, por causa disso, a gente se sente de um certo jeito hoje. Um trauma do passado, por exemplo, seria a causa direta da infelicidade no presente. Faz sentido, né? Pelo menos é o que a gente está acostumado a ouvir. Pois é, mas e se a gente estiver olhando para isso tudo do jeito errado? A psicologia adleriana chega e vira essa lógica de ponta cabeça. E aí que entra a teleologia. Se a etiologia é sobre a causa, a teleologia é sobre o propósito, o objetivo. A ideia aqui é chocante. Não é que a gente sofre por causa das nossas experiências. A gente, na verdade, usa essas experiências para atingir algum objetivo que a gente tem agora no presente. Essa frase do próprio Adler é perfeita para explicar isso. Pensa no exemplo que o livro dá. Um amigo que não sai do quarto de jeito nenhum. A desculpa? Um trauma do passado. A etiologia diria, claro, o trauma causou esse comportamento. Mas a teleologia pergunta, qual o objetivo dele? E a resposta seria, o objetivo é não sair do quarto. E para conseguir isso, ele cria a ansiedade, ele usa o trauma como uma justificativa perfeita. Ok, então se o passado não está no controle, quem está? As nossas emoções, talvez? Bom, isso nos leva direto para o segundo grande mito que a gente precisa derrubar. Aquela ideia de que as emoções simplesmente acontecem, que a gente não tem controle nenhum sobre elas. E aqui vem outra bomba da filosofia adleriana: as emoções não acontecem. Elas são inventadas. São ferramentas que a gente cria e usa para conseguir alguma coisa. Vamos para um exemplo prático que o livro traz. Imagina a cena. Um garçom, sem querer, derrama café na roupa nova de alguém. A pessoa explode, grita, fica furiosa. A pergunta é, essa raiva foi uma reação que ela não pôde controlar? Ou ela fabricou essa raiva na hora como uma ferramenta, com o propósito de fazer o garçom obedecer, de dominar a situação rapidinho, sem precisar ter uma conversa calma e racional? Percebe a diferença? A virada de chave é exatamente essa. De um lado, a gente se vê como vítima de uma emoção incontrolável, do tipo, eu não pude evitar. Do outro, a gente entende que a emoção foi um meio para atingir um fim, uma ferramenta que pode ser usada ou guardada. Beleza. Então, se a gente pode escolher nossos propósitos e até mesmo nossas emoções, de onde vem a infelicidade? E aqui, a psicologia adleriana nos leva para a raiz da questão, com outra afirmação bem forte. No fundo, todos os problemas são problemas de relacionamento com outras pessoas. É uma frase bem impactante, né? Todos os problemas são problemas de relacionamento interpessoal. O que isso quer dizer é que nossas angústias, nossas lutas internas, elas não nascem do nada, num vácuo. A infelicidade, segundo essa visão, só existe quando a gente se compara ou se relaciona com outra pessoa. Então a gente tem duas maneiras de encarar as relações. A primeira é como uma competição. Se a vida é uma disputa, todo mundo vira inimigo. A vitória de um é a minha derrota. Isso, claro, leva a medo, a isolamento. A outra forma é ver as relações como companheirismo. Os outros são camaradas, parceiros de jornada. A vida vira progresso, contribuição. E isso gera confiança, um sentimento de pertencer. Certo. Então, a gente já viu que dá para escolher o propósito e que dá para mudar a forma como a gente se relaciona. Mas como a gente encontra a liberdade de verdade no meio disso tudo? A resposta para isso está no conceito final, e talvez o mais prático de todos:
A chave para desembolar esses problemas de relacionamento e para encontrar essa tal liberdade pessoal é fazer uma única e simples pergunta: de quem é a tarefa? E como funciona isso? É um processo de 2 passos. Primeiro, a gente olha para uma situação e identifica qual é a escolha que precisa ser feita. Segundo, a gente se pergunta: quem é que vai, no fim das contas, arcar com as consequências dessa escolha? A pessoa que vai viver com o resultado, essa é a dona da tarefa. Simples assim. E olha como isso se aplica na prática. Decidir como viver a própria vida é tarefa sua. O que os outros pensam sobre como você vive, tarefa deles. Escolher uma carreira, sua tarefa. Seus pais aprovarem ou não essa carreira, tarefa deles. No fim, ser feliz é uma tarefa sua. A liberdade, então, não é ser amado por todo mundo. É focar no que é da sua conta e ter a coragem de deixar os outros cuidarem do que é da conta deles, inclusive da opinião que eles têm sobre a gente. É isso. Porque no momento em que a gente vive buscando a aprovação, o reconhecimento dos outros, a gente está, na verdade, vivendo a vida que eles esperam da gente, e não a nossa. A liberdade de verdade, então, é exatamente o título do livro. É a coragem de não agradar. E, no final das contas, essa análise toda nos deixa com uma questão fundamental. É uma escolha que precisa ser feita. Estamos vivendo para satisfazer as expectativas dos outros ou estamos escolhendo viver a nossa própria vida?